nós estamos falando sobre pena de morte. Quero aqui me desculpando porque eu estou com uma pequena faringite. Faringite é faringite, então de vez em quando me dá uma vontade de tossir, mas a gente vai levando até o final o programa, se Deus quiser. Eu estou aqui com o doutor Renan Moreira, que é um estudioso da questão da pena de morte. A gente está falando sobre temas diversos. Doutor Renan, quero perguntar o seguinte. No Brasil, a pena máxima para todo e qualquer delito é de 30 anos de reclusão. Eu me lembrei aqui, por exemplo, do caso do Fernandinho Beiramar. Ele tem uma condenação de mais de 200 anos. Mas esses 200 anos não passam de 30. É isso? Exatamente, não passam de 30 porque no Brasil, além de não ser possível a pena de morte, também não é possível a pena perpétua. Então, a gente coloca o máximo de 30 anos. Apesar dos crimes hediondos que ele comete, ele só vai cumprir 30 anos de pena. Então, por mais que ele tenha sido condenado lá e as condenações todas passem de 200, 300, quando se completarem 30 anos, ele então será solto. Exatamente. É a nossa legislação. Mas vamos lá. Tem aqui um outro assunto que eu queria ver com o senhor, é o seguinte. Há pessoas que defendem a pena de morte, não é? Quero saber se isso seria possível e em quais casos e como seria. Por exemplo, regularmente algumas pessoas, sem fazerem uma análise humana e digna, bem como sem refletir sobre o respeito e a oportunidade que se deve oferecer aos demais semelhantes, defendem a aplicação da pena de morte no Brasil sem perceber da impossibilidade jurídica. Qual é a impossibilidade jurídica hoje para estabelecer a pena de morte no nosso país? Ronaldo, hoje, através da nossa Constituição de 1988, a pena de morte é proibida pelo artigo 5º. Ou seja, ela é um direito da nossa Constituição e para ser mudado, como é uma cláusula pétrea, que a gente chama no direito, só com uma nova Constituição. Ou seja, teria que dissolver toda a nossa Constituição de 88, abrir uma nova Assembleia Constituinte para que a gente pudesse fazer nessa nova Constituição, através do Poder Originário, a permissão para que haja pena de morte no Brasil para crimes comuns, né? Porque é ressalvada na Constituição de 88 para os crimes de guerra, como a gente já disse antes. Então tem que ser, mas é uma... É verdade, é um trabalho enorme. A gente teria que fazer praticamente uma revolução no Brasil para poder inserir a pena de morte aqui no Brasil. Há discussões hoje se é possível ou não a redução da maioridade penal. Há alguns estudiosos que dizem que não é possível, que a Constituição não cabe que haja essa redução, mas é bastante controvertida. Já a permissão da pena de morte, ela só com uma nova Constituição. Vamos fazer o seguinte, nós temos a gravação também de um VT com o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, que vai dar também agora a sua visão sobre este tema, claro, a visão da igreja, sobre o tema pena de morte. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que a expressão pena de morte, ela insere ou traz um sentido muito difícil. Pena mortal. Alguém recebe uma pena e a pena é eliminar a vida. A pena é destruir a vida. A pena é caminhar para a morte. Então a expressão ela é pesada, ela é sombria. Alguns países têm usado a pena de morte para um controle social do crime. Quer dizer, porque alguém tira a vida ou comete um crime, a sociedade tira a vida dessa pessoa. Quer dizer, aquilo que ela condena, que a pessoa não pode tirar a vida de alguém ou machucar a vida de alguém, ela mesma determina que essa pessoa tenha que ser eliminada da sociedade. Então, a expressão pena de morte, ela é sombria, ela é de morte mesmo. Mas a vida humana não tem esse sentido. A vida humana é a vida dos filhos e filhas de Deus. A vida humana tem um sentido extraordinário. A vida humana, a pessoa humana, é para a eternidade. Nós viemos ao mundo não para a morte, nós viemos ao mundo para a vida.
Jesus veio nos trazer a vida e a vida em plenitude. Como então condenarmos alguém à morte? Naturalmente, a gente tem elementos aqui que as pessoas dizem, olha, mas isso é a igreja que fala, mas o que você destacaria, por exemplo, neste pensamento que a gente acabou de ouvir? Eu acho excelente o pensamento e principalmente porque a Igreja Católica ela se fundou com a grande injustiça de uma pena de morte, né? Que foi a pena de morte de Jesus Cristo. Então, como ele disse, é penoso você achar que você pode tirar a vida de uma pessoa porque ela tirou a vida do outro, quão melhor você é que essa pessoa. E a religião ela acredita sempre na segunda chance. E não há segunda chance para a pena de morte. Aquele condenado de pena de morte não tem uma segunda chance, ele não tem como se reabilitar, ele não tem como voltar à sociedade e ele, de repente, até mesmo tentar amenizar os seus crimes, né? Dependendo do que foi a sua condenação. Como a gente viu o caso do brasileiro, do tráfico de drogas, uma pena de morte num caso daquele foi uma coisa atroz. Se ele tivesse pelo menos tido alguma chance de voltar ao convívio da sociedade após um trabalho do Estado, de repente ele poderia até trabalhar com pessoas usuários de droga, tentar tirar pessoas dessa vida. Com certeza teria sido muito mais útil do que a morte dele. E aqui também a gente até peço a você que faça um exercício de se lembrar de alguém que já cometeu graves crimes e que hoje é uma pessoa que não só é uma pessoa direita, mas que também hoje reconstrói outras vidas. Quantos e quantos exemplos de gente assim. Aliás, as igrejas católica, evangélica, as igrejas têm muitas histórias para contar de pessoas assim, não é? Ele falou também, o Dom Leonardo também levantou um termo ali que eu gostei muito. A gente acha que pode fazer um controle social do crime. A gente acha que com a morte, a morte, isto é, eliminando alguém que seja ruim, se controla então o crime. Seria o caso da gente pensar das pessoas como se elas fossem uma doença da sociedade. A gente elimina aquelas pessoas e a gente cura a sociedade. Infelizmente não é assim que acontece. Aliás, Hitler pretendeu isso. Hitler pretendeu isso. Foi o maior condenador de penas de morte que se tem notícia na história. Matou 6 milhões de judeus porque simplesmente achava que os judeus não mereciam viver. Então, quando a gente está nesse caso de controle social, de dizer, o Estado dizer quem tem direito à vida e quem não tem direito à vida, isso é uma coisa muito grave. É muito complicado você dar esse poder a essa instituição, porque os Estados são constituídos de pessoas e pessoas erram. E se o Estado errar, quem pagará por isso? Dom Leonardo também falou que a vida humana é para a eternidade. Naturalmente, as religiões têm a linguagem da fé também para defender a vida, para defender os princípios, para defender os valores que acredita. Alguém pode vir com um discurso contrário. Se a vida humana é para a eternidade, por que alguém tirou a vida de alguém? Não é? E aliás, este é sempre o grande embate que a gente encontra nos discursos favoráveis a uma pena de morte, a uma prisão perpétua, a uma redução de maioridade penal. Sempre vem o discurso que a gente sabe que ele está carregado também de uma grande força, de que, puxa, mas tirou a vida de alguém, mas impediu alguém de viver, tirou o direito, o sonho, deixou uma família sem alguém. Contra-argumentar diante de uma carga tão grande, de uma força tão grande de um discurso como este, é preciso também com a força da razão, não é? Ronaldo, o Estado hoje é o Estado democrático de direito e esse Estado ele é baseado na razão. Quando as pessoas geralmente que pregam a pena de morte ou pregam penas draconianas, penas muito pesadas, geralmente eles partem do princípio assim, e se fosse sua irmã, e se fosse sua mãe, se fosse seu pai? Por que aqueles caras falam assim, se você perdesse a razão e fosse simplesmente sentimento, você com certeza você apoiaria? Uai, se fizer isso com minha mãe, eu quero que o criminoso morra, que ele seja apedrejado, que ele seja enforcado. E não é por aí que o Estado deve agir. O Estado deve agir pautado pela razão. Não através da vingança, mas através da justiça. E só há justiça quando a gente consegue ponderar
todas as coisas através da razão. Bom, nós temos esse debate agora. Eu me lembro que no final, no começo desse ano, agora, quando a gente teve aquela última condenação do brasileiro na Indonésia, a comoção nacional foi de tal ponto que caiu mais ainda o apoio à pena de morte. Então, mais uma vez, a gente enfatiza. É também muito o momento da comoção de um país, de um estado, de uma cidade, que se pensa, de fato, violentamente. A violência, aliás, ela é provocada muito por esses sentimentos, né? Exatamente. A violência, geralmente, ela nasce das injustiças sociais e ela chega a ser um rancor que a pessoa tem da sociedade. Uma sociedade que não lhe deu nada, uma sociedade que simplesmente lhe negou educação, negou hospitais, negou higiene, negou tudo. Essa pessoa acaba se revoltando, indo para o mundo das drogas. Ela vê eu trabalhei muito tempo, quando eu estava no DCE do Uniceub, em movimentos sociais, em ONGs, e lá a gente via muito filhos de pessoas pobres que diziam: ah, porque meu pai trabalha como pedreiro, passa o mês inteiro trabalhando e ganha R$900 por mês. Veja como é fácil o tráfico captar uma criança dessa. Ele vai oferecer aquele salário dela ali para ele ficar o dia inteiro na rua, soltando pipa, de repente começa a dar droga para a criança e de repente ele se torna um marginal. Então, é uma culpa, como eu já disse antes, é uma culpa de toda a sociedade quando uma criança dessa cai no crime. Últimos dados que eu quero trazer aqui. Até o ano 2000, 35 condenados com retardo mental foram executados, apesar do governo federal americano e 12 estados proibirem isso. Aí já é, de fato, uma rejeição à própria razão. É um problema sério em relação a isso. Mas não é querendo defender um pouco eles, não, mas os brasileiros, eu acho que também chegaram a usar essa estratégia de alegar doenças mentais para poder fugir das penas. E acontece muito isso nos Estados Unidos. Quando a pessoa está no corredor da morte, ela alega que ela está com um problema mental para tentar escapar da morte. Alguns, infelizmente, que realmente estão com doença mental, acabam sendo condenados ilicitamente, né? Vamos dizer assim, já que a lei diz que doentes mentais não... geralmente a lei americana diz que doentes mentais devem ser absolvidos. Olha, gente, trouxemos aqui muitos dados, conversamos bastante sobre o tema. Espero que você tenha se agradado também do debate que nós tivemos aqui, da discussão que a gente teve aqui essa noite. Dr. Renan Moreira, foi um prazer recebê-lo em nosso programa. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Se Deus quiser, nos encontraremos segunda-feira aqui com mais um Além da Notícia. Boa noite, bom sono e até lá.